Boa noite, meu nome é Najara Oliveira, eu sou psicóloga aqui no município de Icó e professora da Faculdade Vale do Salgado. Eu fui convidada pela equipe da Sergiana, do Edmundo e do Shell para estar falando um pouquinho com vocês sobre empoderamento feminino. E aí eu fiquei me perguntando o porquê do convite, e eu gosto de pensar que é porque eles me consideram uma mulher empoderada. Na verdade, eu gosto de me sentir como uma mulher empoderada, né? Mas o que é esse empoderamento feminino? O empoderamento, ele é bastante trabalhado, né, por alguns autores, e um dos autores mais marcantes é o Paulo Freire, né? Ele trabalha essa questão do empoderamento, ele tem livros maravilhosos e um dos mais marcantes, né, pelo menos um dos meus preferidos, é a Pedagogia do Oprimido, onde ele trabalha muito essa questão de empoderamento. Empoderamento nada mais é do que dar poder ao outro, né? Empoderar o outro. Deixar para que o outro decida sobre a sua própria vida, sobre as melhores escolhas a serem feitas e a sua verdadeira vontade, né? Não decidir por ele, mas dar a ele o poder de decisão. O empoderamento feminino, ele é algo muito importante hoje e é algo muito debatido também. Eu estava até brincando com a esposa do Edmundo quando me veio o convite de que eu perguntei se ele tinha adivinhado que eu estava trabalhando esse tema para um TCC, né? E aí é um tema que muito me interessa, a questão do feminino, né? Principalmente atualmente, nesse século que a gente está, onde a mulher ela é sim empoderada, ela tem a capacidade e o poder de decisão sobre a sua própria vida, mas que ao mesmo tempo ela ainda é oprimida. Oprimida pela sociedade, né? Oprimida pelo machismo que ainda existe e oprimida de diversas formas. Mas aí me interessa muito essa temática a partir do momento em que a mulher não baixa a cabeça para isso e ela é determinante sobre a sua vida, né? A gente sabe que num passado não muito distante existia-se uma imagem de mulher fragilizada, vitimizada, subordinada e dependente, né? Uma mulher incapaz de tomar as rédeas da sua própria vida e que precisava sempre de alguém, esse alguém, né? Geralmente um homem que decidisse por ela, né? E aí a imagem do homem sempre de forte, de viril, né, de protetor. E aí hoje a gente percebe essa mulher como independente, né, uma mulher que está aí ocupando vários espaços na questão profissional, na questão de lar mesmo, de maternidade e tudo mais que ela deseja, né? Sempre existiu uma separação clara, né, de papéis. E aí esses papéis eles eram separados da seguinte forma: o homem ele era cabia a ele, né, o papel de virilidade, né, de sustento do lar, de proteção da família, enquanto que para a mulher ficava-se o papel de cuidadora, né, a cuidadora do lar. Ela era totalmente educada, né, a educação da mulher era totalmente voltada para as questões do lar, da casa e da maternidade. Então, desde pequena, a mulher aprendia a cuidar da casa. A mulher ela brinca de boneca, a mulher ela usa cor de rosa, a mulher ela aprendia a costurar, né? E aí a profissão que a mulher tinha era de professora, era o que era permitido na época, né? Antes. E aí ela era voltada às questões do lar. Então ela tinha que reprimir a sua sexualidade, porque ela tinha que preservar isso até o casamento. E aí depois do casamento vinha as preocupações com a maternidade. A mulher nasceu para ser mãe, né? Ela nasceu para ser esposa, para cuidar do marido e cuidar bem. Com o tempo, a mulher veio rompendo com esse papel, né? Esse papel de subordinada ou de alguém que está sempre atrás do homem, né? E aí ela vem rompendo isso e ela
ela quebra com alguns paradigmas, né? Antigamente, a gente não pode negar que existiam mulheres na luta, né, em lutas constantes, grandes nomes de mulheres, mas eram em uma quantidade bem menor. Hoje a gente percebe isso de uma forma mais afirmada, mesmo com algumas opressões que a gente ainda consegue, né, tá vivenciando hoje. E aí, essa mulher que quebra esses paradigmas, ela se distancia um pouco da imagem dessa mulher do século XIX, do século XVIII e por aí vai, né? Então, no século XX, a mulher ela começa a ganhar certos espaços, né? Espaços anteriormente apenas masculino. E aí, a gente tem a década de 60 e a década de 70 como marcos, né? Marcos de conquistas femininos. Claro que a gente tem toda uma questão histórica e social que também contribuíram para isso, né? A gente teve a Segunda Guerra, a gente teve a escassez de mão de obra masculina, onde a mulher foi ocupando um pouco esse espaço antes determinado apenas para os homens. Então a mulher começou a trabalhar nas fábricas e ela foi ganhando espaço a partir disso. Então a década de trazer o sustento para casa, né? Ela não pensa mais que ela é a única responsável pela educação dos filhos, nem pelo cuidado da casa. Então, a mulher ela vem rompendo com esse estigma, né, e de mulher fragilizada e sexo frágil, e vem se mostrando como empoderada, né, detentora do poder e da decisão sobre a sua própria vida. Eu me orgulho muito das conquistas realizadas pelas mulheres, até hoje. Acho que a gente precisa sim realizar mais conquistas, mas eu me sinto feliz por ter nascido em uma época onde eu não preciso baixar a cabeça, onde eu podia, enquanto criança, optar entre brincar de boneca e correr na rua. Eu brincava de peão com os meus colegas, ainda escondido, né? Eu tinha uma avó que era meio carrasca, que tinha que sentar no sofá de perna cruzada, mesmo que estivesse assistindo TV e que só tivesse eu na sala. Mas que tinha que sentar de perninha cruzada e que não podia brincar com meninos. E eu era já uma menina meio empoderada, então eu fugia, né, enquanto ela dormia, e ia assim pra rua, brincava de peão com os meninos, pega bandeira, de correr na rua. E aí eu tinha um exemplo dentro de casa de uma mulher empoderada, né, que trabalhava e que mantinha o sustento da casa, que era mãe e profissional. E então eu cresci vendo esses dois lados, né, a minha avó com uma imagem fiel dessa mulher bela, recatada e do lar, e a minha mãe uma imagem fiel de uma mulher empoderada. Então, eu escolhi, claro, a imagem da minha mãe, o que não exclui que talvez um dia eu queira também vivenciar a imagem da minha avó enquanto uma esposa, a boa esposa que ela foi, né, a mãe maravilhosa que ela foi. Mas a imagem que eu escolhi foi da mulher empoderada. Então, eu direcionei e planejei a minha vida inteira para conseguir ser uma boa profissional, né? Ter uma carreira profissional bem-sucedida e ser dona do meu próprio nariz. Não me arrependo. E isso também me torna uma mulher empoderada, porque eu optei por isso, né? E aí outras mulheres optam por outras coisas. E aí não cabe a gente dizer que elas são subordinadas. Não, elas optaram por aquilo, né? Não é algo que diz que você vai ter que casar. Hoje a gente pode escolher se isso acontece ou não, a gente pode escolher se vai ser mãe ou não. Bom, e aí com todas essas questões históricas, a mulher ela vem ganhando espaço, né? Ela veio ganhando espaço no decorrer dos anos. E aí ela se empoderou. Mas e como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, apesar da mulher se empoderar e dela ganhar todo esse espaço, ela também é oprimida de alguma forma. E essa opressão, ela existe, né, na forma em que as mulheres, apesar de estar ganhando espaço e ocupando esse espaço de homens, ela também acumula funções. Então, ela precisa ser uma boa filha, uma boa esposa e uma ótima profissional. Então, ela acumula essas funções.
Hoje a gente tem mulheres que ocupam espaços que antes eram masculinos, como mulheres trabalhando como engenheiras, médicas, advogadas, matemáticas e etc. Mas ainda existe essa cobrança de que a mulher ela tem que estar no lar, né? Então ela tem que cuidar da casa e ela tem que cuidar dos filhos. Os homens, eles estão ajudando as mulheres nisso, mas ainda não é de forma efetiva. Então ainda existe o acúmulo de funções, no momento em que a mulher passa o dia fora trabalhando e em algum momento que ela chega em casa, ela ainda tem que fazer almoço, fazer a janta, arrumar a casa, cuidar das crianças e etc. Então há um acúmulo. E aí quando eu falo para vocês que a mulher se empoderou, mas ao mesmo tempo ela é oprimida, retratando essas realidades, né? Então ainda existe hoje as cobranças em relação à mulher ligadas e relacionadas com uma identidade feminina de séculos passados, né? De uma mulher bela, recatada e do lar, né? A mulher ainda vive lutas constantes de conquistas e aí de empoderamento. Mas onde é que está realmente esse empoderamento? Esse empoderamento ele está na questão de que a mulher, hoje ela decide por ela. Então ela decide sim se ela quer ser uma mulher que fica apenas no lar, né, como cuidadora. E aí uma mulher que decide por isso, ela é empoderada também, porque não é a questão de escolher ser do lar que vai me tornar uma mulher submissa, mas a opção dela escolher por isso. Ela quer ser uma mulher que cuida da casa e dos filhos. Então ela é empoderada, ela tomou para si a decisão sobre sua própria vida. E a mulher pode sim também decidir que não, eu não quero casar. Né? Não quero, vou me dedicar profissional à minha carreira profissional. E aí também não quero ter filhos. São decisões a respeito da própria vida dela, né? São escolhas, é aquilo que lhe faz melhor, que lhe torna mais feliz. Então ele se apodera de si. E aí é aí que está o empoderamento feminino. É a decisão sobre a sua própria vida, a decisão do que quer ser, sem que tenha alguém por trás determinando isso. E apesar de muitas batalhas, apesar da opressão que a mulher ainda vive hoje, ela é sim empoderada de certa forma. A gente ainda precisa conquistar mais, a gente precisa conquistar mais espaços, a gente precisa discutir mais sobre gêneros, né? E respeitar mais as questões de gênero. Mas isso que diz que nós somos empoderadas, que nós temos o poder sobre nós. Enfim, não vou me alongar, né? Eu acho que o vídeo era para ter durado 5 minutos, mas eu não consigo. E aí eu acabo, quando fala sobre o feminino, né? E sobre essa força que o feminino tem, e as lutas e as conquistas da mulher, é algo que eu acabo me empolgando. Enfim, não vou encerrar o vídeo agora, né? Acho que fiz um resumo bacana sobre o que seria esse empoderamento. Quero encerrar agradecendo, né, a equipe pelo convite e aí por ter enchido minha bola um pouquinho, porque aí eu vou pensar, né, e me achar empoderada, né, e ver que talvez outras pessoas também vejam isso me orgulha. E vou parabenizar o professor, a professora, né, que traz essa temática para a discussão, né, que é uma temática bastante importante. Então, assim, obrigada por esse espaço e parabéns à equipe, aos professores e a todos os alunos que se propõem a discutir essas questões, tá? Beijos, boa noite para todos.